O Via Justiça de hoje é sobre direito urbanístico. Nós vamos falar sobre os direitos e deveres das pessoas em relação às cidades. Nossos convidados, o advogado Paulo Viana Cunha, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de Minas Gerais, e o juiz Michel Cury e Silva, da Primeira Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O direito urbanístico e a capital mineira. Belo Horizonte vai mapear calçadas com irregularidades. Doutor Michel, em que casos as vítimas de quedas podem acionar a justiça? Olha, Carlos, pode acionar em qualquer caso, né? Vamos dizer assim, que a todos têm esse direito de levar ao Poder Judiciário qualquer questionamento, qualquer fato que tenha ocorrido da vida, principalmente da vida urbana, né? Agora, o que se vê mais, né, nos tribunais, questionamentos envolvendo calçadas, quedas de calçadas, acidente ocorrido, é justamente pessoas que às vezes estavam ali transitando e sofreram alguma lesão em razão de alguma queda por uma calçada mal conservada, por um degrau quebradiço que se destrói na hora que a pessoa está passando. Obviamente, isso é questionado, é levado à justiça, as pessoas procuram a responsabilização civil, né, de um suposto, de um provável culpado ou pessoa que tenha incorrido em alguma omissão, seja ela um ente público, um ente particular, e aí vai depender também de cada caso. E, obviamente, também as pessoas têm o dever de andar também com atenção, mas a gente tem que levar em consideração nesse tipo de fato, de acidente, quem foi a vítima, né? Pode ser uma criança, pode ser uma pessoa mais idosa que não tem uma visão apurada, estava contando ali com um passeio conservado para se transitar. Cada caso é um caso. Cada caso vai ser um caso. Doutor Paulo, o poder público, as pessoas têm consciência de seus direitos e deveres em relação às cidades? Realmente tem muito pouca consciência. As pessoas, de forma geral, elas poderiam ser melhor preparadas no processo de educação, né, no primeiro, segundo grau, a conhecerem um pouco melhor as leis e quando viessem a ocupar, inclusive, cargos no poder público ou né, na vida delas profissional, elas sabendo um pouco mais das leis, elas poderiam, então, ter uma atuação um pouco melhor. Neste caso das calçadas, por exemplo, a lei geral, ela diz que quem causa dano é obrigado a reparar. O direito urbanístico, ele aí é um sistema, uma verdadeira constelação com diversas legislações específicas que se interrelacionam. Então, nós temos aí o Código Civil, o Estatuto da Cidade, as leis municipais, né, o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Posturas, que no caso de Belo Horizonte, ele estabelece a obrigação do proprietário do imóvel de conservar e manter a calçada em frente ao seu imóvel em condições conforme a lei prescreve. Se ele assim não faz, ele está infringindo a lei. E ao infringir a lei e causar dano a um terceiro, havendo nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, ele poderá sim ser responsabilizado, né, e ter que pagar aí uma indenização. Vamos ver agora a opinião da população sobre a estrutura urbanística de Belo Horizonte, principalmente em relação às condições das calçadas na capital. As calçadas de BH com certeza podiam melhorar, né? Porque eu acho que muitas calçadas aí tem muitos buracos, tanto para calçadas para os deficientes também é muito complicado, para cadeirante. Todas têm buraco aqui, ó. Por exemplo, um deficiente visual já trombou aqui, não só um. Pessoas já caíram aqui, ó, por causa das árvores também que levantam o passeio aqui. Seria muito bom a prefeitura olhar isso com mais carinho, né? E corrigir os buraquinhos que tem na rua, né? Para facilitar mais para nós que somos velhinhos. Tem muito buraco na rua aqui, passa muita pessoa idosa, os cegos passam aqui, então deveria melhorar bastante, tem muito buraco na rua. É bem visível mesmo o descaso, né?
Qualquer calçada que a gente passa, a grande maioria está cheia de buraco e é um risco porque a gente pode cair. Então precisa realmente um pouco mais de atenção nisso, porque pode acontecer um acidente e até para ficar mais bonito mesmo a nossa cidade, né? Doutor Michel, como que o senhor viu a fala popular? A gente vê que de uma certa maneira as pessoas também não estão tão para trás assim, né? As pessoas na rua sabem dos seus direitos, hoje tem mais consciência do que tínhamos há algumas décadas, obviamente. Mas em caso, né, em que aconteça, a gente sabe que a lei ela vem para impor obrigações. A municipalidade, os órgãos públicos têm o dever de fiscalização e o particular tem o dever de cuidar, né, daquilo que é seu e daquilo que afeta outras pessoas na urbe, né? Daí a questão do direito urbanístico, daí a vinculação com esses fatos, inclusive da distribuição, e o professor Dr. Paulo sabe melhor do que eu, a distribuição, inclusive um dos princípios do direito urbanístico, que é a distribuição dos ônus e dos benefícios, né, pela organização do espaço habitável. E, obviamente, as pessoas têm responsabilidade perante direitos. Então, de uma certa maneira, a gente vê que as pessoas estão aí reclamando, estão exigindo e devem saber exatamente o que o Dr. Paulo falou aqui, do dever do particular, obviamente, de cuidar daquilo, né, daquela calçada, daquele passeio que está em frente ao seu imóvel, e também do dever dos órgãos públicos de fiscalizar, né, porque a responsabilidade também da administração pública não se elide diante da mera responsabilidade do particular. Doutor Paulo, quais são os direitos dos cidadãos em face do direito urbanístico? Além das quedas com sequelas, quais são os outros casos passíveis de indenização? O direito urbanístico ele existe aí para possibilitar uma forma racional de produção e reprodução do espaço urbano, né? Neste contexto, então, o cidadão, que hoje a grande maioria da população já vive em cidades, a gente tem aí cerca de 80% das pessoas no mundo vivendo em cidades, e essa proximidade que a cidade provoca entre as pessoas, que é muito benéfica para a circulação econômica, para a produção cultural, para a produção intelectual, tecnológica, ela também cria um certo atrito entre as pessoas, porque quanto mais próximo você está de alguém, mais você tende a atritar com eles. E a lei existe justamente para colocar esses limites, para servir aí de uma lubrificação dessas relações aí, de modo que as pessoas, esses atritos, eles fiquem minimizados, né? O poder público ele tem o papel dele de fiscalizar, né? A legislação impõe em relação às calçadas esse dever de cuidar, o poder público tem que fiscalizar. Mas quando isso não acontece, o município ele pode, no caso de Belo Horizonte, a lei permite ao próprio município fazer a correção do passeio e impor o ônus daquela atividade ao próprio cidadão. Como o doutor Michel falou, a questão da distribuição aí dos custos e dos benefícios, né? O senhor disse, por exemplo, que um passeio é de responsabilidade do dono da casa, não é isso? Correto. Mas assim, o município pode ser acionado também ao mesmo tempo do dono da casa? Perfeitamente. Ele tanto responde pela omissão dele de não ter fiscalizado e omissão também de não ter oportunamente consertado aquele dano, evitado que o dano fosse causado a essa pessoa que está passando. A gente tem que pensar que a legislação ela é uma legislação de amor, porque se você ama os outros e gosta das pessoas, da sua cidade, você vai cuidar do seu passeio. Você vai pensar no cadeirante que vai precisar passar por ali, você vai pensar no idoso, na criança que está andando ali, enfim, é de ser humano para ser humano, né? Doutor Michel, e são muitos os casos que vão à justiça em busca dessa indenização? Olha, obviamente o direito urbanístico e as lides envolvendo o direito urbanístico, eles vão além da questão do passeio, né, como disse o Dr. Paulo. Então, entra até, vamos dizer assim, no universo do trânsito, né, das leis de trânsito, não é mesmo? Mas, particularmente sobre essa questão, geralmente esse tipo de demanda que chega mesmo, a pessoa às vezes se acidenta, né, em decorrência de um local mal cuidado pelo responsável, no caso uma calçada, um passeio, e
como eu disse anteriormente, cada caso vai ser examinado, até mesmo a reprovabilidade da conduta, porque aí nós teremos... E o Poder Municipal, como disse o doutor Paulo, pode sempre ser acionado, ora por não ter fiscalizado, ora por não ter tomado aquela medida corretiva que ele pode impor o ônus ao particular. O Via Justiça faz agora um intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o Direito Urbanístico participam do programa o advogado Paulo Viana Cunha, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de Minas Gerais, e o juiz Michel Cury e Silva, da Primeira Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. Doutor Paulo, qual é a definição? O que é o direito urbanístico? O direito urbanístico ele surge aí como uma série de legislações que visam regular a produção do espaço urbano e também a utilização desse espaço e a manutenção desse espaço. Então ele é composto por diversas legislações esparsas, dentre elas aí, no caso do Brasil, a Lei Nacional de Política Urbana, que é a 10.257 de 2001, e complementado por uma série de outras legislações federais, estaduais e municipais. Então ela visa aí oferecer instrumentos aos municípios para que eles possam, no interesse local, regular a utilização do espaço, né, dispondo ali quais são as áreas de expansão urbana, quais são as áreas de atividades comerciais, industriais, residenciais, né, atividades de lazer, o fluxo das pessoas entre uma e outra atividade, né, porque todas essas questões são reguladas aí por esse universo de legislações. Alguns dados estatísticos, tem aqui alguns dados estatísticos sobre as irregularidades. Em Belo Horizonte, 8.187 pessoas foram notificadas em 2017. 3.573 foram multadas por descumprimento das alterações determinadas. A fonte é a Secretaria Municipal de Política Urbana, em reportagem do jornal Hoje em Dia. Doutor Michel, essas multas são altas? Olha, elas dependem, né? Tudo depende, a questão do urbanas depende muito de região, da infração, da natureza da infração, mas elas podem ser bem salgadinhas, né? Em determinados casos. Recentemente nós tivemos várias notificações, por exemplo, em alguns bairros de Zona Sul, por conta de varandas, por exemplo, né? Isso aí entra no cálculo o tamanho do imóvel, o valor do imóvel naquele espaço urbano, né? Inclusive o direito urbanista cuida justamente dessa complexidade dessas relações. O senhor falou varandas aí, qual é o exemplo de caso de varandas? Não, porque, por exemplo, na construção de um prédio, você tem um aproveitamento do terreno, ele tem que ter uma devida proporção de acordo com o tamanho, isso vai depender do zoneamento, da lei que trata dessa questão de quanto você pode construir ali. E antes as varandas não entravam no cálculo da construção. Então, para esse tipo, depois passou a entrar. Então, para esse tipo de cálculo, por exemplo, e tem casos, por exemplo, em que a pessoa tem uma varanda ali com um tamanho razoável de 15 metros quadrados, de 12, 20 metros quadrados, e aquilo está computado como não fosse área do apartamento. Então, o IPTU incide sobre o tamanho do apartamento. A pessoa vai e fecha a varanda. E aquilo passa a ser parte do apartamento. Então, aí o município vem e entende que a área do apartamento aumentou, que o IPTU vai ter que aumentar e que aquilo foi feito sem autorização e tem a multa ainda por ter feito aquilo. Então vai ter essa série de desdobramentos. É claro que isso aí vai ser discutido também. Mas é uma multiplicidade de casos possíveis, né? Tem outras pessoas que entendem que isso aí é um caça-níquel, porque é uma situação que já estaria estabilizada, que o município deveria cuidar de outras coisas mais importantes, que estão com probabilidade de gerar dano a terceiros. Não é? Então, assim, é bem discutível essa questão da varanda. Mas a gente tem outros casos, típico das calçadas, por exemplo, em que o município você tem a multa de um valor numa primeira vez, você tem a obrigação de fazer, essa multa pode ser aumentada dependendo do caso de reincidência. Então, como todo tipo de legislação que você tem sanção, você também tem uma graduação dessas sanções. Mas elas podem ser multas bem
bem desagradáveis. Como afirmei, uma multiplicidade de casos, né, que envolvendo o direito urbanístico numa cidade. Sim, tudo que envolve a construção, né, a construção civil na cidade, ela é regulada por normas de direito urbanístico. Então, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela estabelece aí os coeficientes de aproveitamento para cada região, regiões que se pretende aumentar a quantidade de gente que vive ali, regiões que se pretende diminuir a quantidade de gente que já tem problemas de congestionamento de trânsito. Enfim, essas leis, elas são de interesse local, então elas são feitas pelos municípios. E os municípios, periodicamente, eles são obrigados a revisar essas leis. Então, de 10 em 10 anos, o plano diretor, que é a lei geral, ela tem que ser revisada. E, geralmente, quando se revisa o plano diretor, necessariamente se revisa a lei de uso e ocupação do solo e até mesmo alguns aspectos de outras legislações, como o Código de Construções, a lei de posturas, né, o Código de Posturas. Não existe uma só lei no direito urbanístico que abarque tudo. Como eu disse, é uma constelação de muitas legislações que regulam desde o direito, por exemplo, do comprador da cobertura de acrescer a construção ali, fechar outras áreas em cima do prédio, o direito de se fazer uma reforma dentro de um apartamento que pode causar até a ruína do próprio prédio, né? Então, quando a gente vive perto das pessoas, de outras pessoas, num edifício, a gente vive muito perto, né? Mais do que quando a gente mora em casa. Essas legislações, elas precisam ser conhecidas e respeitadas. Doutor Michel, outro problema nas grandes cidades, os camelôs. A gente sempre vendo a briga, camelôs, prefeitura, eles não podem ocupar as calçadas? Como o doutor Paulo disse, essa multiplicidade do direito urbanístico envolve várias questões, mesmo porque a cidade é viva, né? Vamos dizer assim. A lei também não pode ser estática, porque ela tem que ir acompanhando o crescimento, a população aumenta, a população pode diminuir, pode aumentar, a atividade econômica pode diminuir, pode aumentar, a circulação de dinheiro pode diminuir, pode aumentar, tudo isso vai influenciar. Essa questão dos camelôs, o que é? A gente tem, inclusive, um dos princípios do direito urbanístico, diz respeito justamente a essa questão. O direito urbanístico passou a ser olhado de outra maneira, porque ele nasce praticamente depois da Revolução Industrial e depois ele sofre uma modificação em razão da própria atividade capitalista. Né? Então você vê que essa questão do camelô envolve uma atividade capitalista, a pessoa está ali fazendo uma venda e as pessoas, até que ponto isso incomoda, isso não incomoda, porque a solidariedade é uma das coisas muito importantes para a vida em sociedade. Senão a gente ia viver, não em sociedade, a gente ia viver numa guerra constante. Agora, o município tem tentado amenizar isso, porque eles ocupam, às vezes, espaços que não são destinados ao mercantilismo, né, ao comércio, e outros espaços próprios para isso, deveriam ser abertos para esse tipo, né, de comércio. Porque Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça é o direito urbanístico, os direitos e deveres dos cidadãos para com suas cidades. Participando do programa, o advogado Paulo Viana Cunha, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de Minas Gerais, e o juiz Michel Cury Silva, da Primeira Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. Doutor Michel, no bloco anterior a gente falava sobre os camelôs. Sim. O que o senhor gostaria de acrescentar sobre os camelôs? Bem, Carlos, o que eu falo é o seguinte, essa questão que envolve os camelôs, ela tem uma certa complexidade por abranger de várias matérias, né, vamos dizer assim, e várias fontes do direito, inclusive, né, desde os costumes ao contrato social, à Constituição Federal, ao direito de ir e vir, a direito relativo à pessoa, direito humano, porque de um lado você tem um ponto de vista da pessoa que quer sobreviver e desenvolver uma atividade. Se ela está ali comercializando um produto lícito, obviamente, né, vamos dizer assim, que não seja proibido, que não seja uma mercadoria proibida, que não seja
entorpecente, por exemplo, é uma mercadoria. Então ela está desenvolvendo uma atividade comercial. Para a pessoa que compra, ela também vê a vantagem em comprar daquele indivíduo, porque o custo daquela mercadoria vai ser menor, porque ele não tem uma loja, ele não tem gastos com os quais um comerciante de loja, por exemplo, vai ter. Então há interesse de pessoas. Por outro lado, há o interesse da pessoa também que não tem nada a ver com aquele comércio, pode estar sendo prejudicada, né, no seu direito, às vezes até de ir e vir, né? Então, tudo isso tem que ser dimensionado numa discussão em que se vai definir alguma coisa envolvendo os camelôs. O conceito, doutor Paulo, de direito urbanístico, ele está mais ligado hoje ao estético espacial ou ao econômico social? Hoje, esses conceitos eles se interrelacionam, porque não é possível entender uma coisa sem a outra, né? A dignidade da pessoa humana, o direito ao trabalho, o direito de ir e vir, todas essas questões, direito de moradia, que é um direito também consagrado pela nossa Constituição, tudo isso tem que ser compatibilizado dentro do espaço urbano, que é o espaço da cidade. Então a legislação ela vai sendo criada e recriada, porque ela vai sendo modificada, mas ela está sempre à mercê daqueles princípios maiores, que são os princípios que são consagrados lá na nossa Constituição. Por isso que, como o doutor Michel dizia, todos esses interesses, seja da pessoa que quer passar, como do outro que precisa sobreviver, eles têm que ser compatibilizados e compatibilizados dentro do espaço urbano. Como que o direito urbanístico está colocado na Constituição, doutor Michel? Olha, ele está na parte que fala da política urbana da Constituição, né, que define inclusive competências, né, de quem vai dispor. Depois a gente tem esses comandos constitucionais, artigo 182, 183, e isso aí abaixo da Constituição nós vamos ter uma legislação federal, a gente tem como instrumentos importantes aí do direito urbanístico, além, né, além dessa fonte constitucional, você tem também a legislação federal, a gente tem leis que já foram citadas pelo Dr. Paulo, a gente tem o Estatuto da Cidade, a lei de parcelamento do solo, isso também, o Estado também tem competência para dispor sobre ocupação urbana, o município, vamos dizer assim, que tem aquela legislação mais viva, mais metódica, mais detalhada, porque o que é bem natural, porque cada cidade pode ter uma característica diferente, obviamente cada uma tem que ter sua lei, né, de ocupação, de uso de solo e plano diretor. Então tudo isso nós temos como fonte do direito urbanístico. E até o próprio contrato condominial, por exemplo, na ocupação edilícia. Então, mas a fonte, obviamente, a fonte primária, a fonte principal, a fonte... a raiz a gente tem ela na Constituição, na Constituição Federal. Doutor Paulo, alguns críticos dizem que as normas de direito urbanístico teriam baixa efetividade. O senhor concorda com isso? Absolutamente. Se assim fosse, não seria possível viver nas cidades. Elas têm eficácia, sim. Ocorre que a gente faz o cotejo ou a comparação entre o que a gente chama de cidade legal e da cidade ilegal. Porque a gente sabe que no Brasil existe um grande número de ocupações irregulares, ilícitas, essas até que muitas vezes têm um caráter social, porque é uma necessidade das pessoas terem que morar, e tudo isso tem que ser compatibilizado, né? Agora, que ela realmente é uma lei importantíssima, copiada por muitos países, esse nosso ordenamento aí, o Brasil é uma fonte de inteligência jurídica para o mundo inteiro, e isso tem que ser conhecido e muito aplaudido, né? A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. Doutor Michel, o senhor começa. Bem, essa questão da efetividade da legislação, obviamente o direito urbanístico como esse conjunto de regras destinado a organizar os espaços habitáveis, ele cumpre a sua função, sim, mesmo porque as pessoas que são oneradas e são beneficiadas pelo direito urbanístico, elas não deixam de ser cada cidadão, cada indivíduo, um fiscal dessa legislação. Então, quando ocorre uma situação de atrito, às vezes, muitas vezes o cidadão procura saber o que está acontecendo, vai procurar saber qual legislação rege. Então, ela tem sim uma eficácia. E mesmo nesses locais, né, que a gente fala da cidade legal, ali a gente não tem a lei formal, mas há ali uma lei local que muitas vezes é cumprida também. Não é a lei do Estado, mas é a lei local, porque para a convivência tem que ter regra e tem que haver solidariedade ao mesmo tempo. Considerações finais do senhor, doutor Paulo? Eu achei muito importante trazer este assunto aqui para ser debatido e levar esse assunto ao conhecimento das outras pessoas. Este assunto é de grande importância para os municípios,
né, para os estados e para todo cidadão, que o cidadão não vive lá na União, ele vive no município, ele vive o dia a dia dele junto com os vizinhos e com as outras pessoas. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o advogado Paulo Viana Cunha e o juiz Michel Cury e Silva. Anote aí o nosso endereço para o contato, nosso e-mail, viajustiça@marges.com.br. E até o nosso próximo encontro.